na minha opinião, um dos mais importantes, assim, tá? A gente vai conversar um pouco sobre o cuidador informal, que também é conhecido como trabalhador familiar, e a gente vai depois olhar para alguns direitos trabalhistas do cuidador, tá bom? Então, vou fazer algumas perguntas e a gente vai conversando como a gente sempre faz. Bom, antes, vamos fazer só um resumo da aula passada. Alguém se lembra o que foi que a gente viu? Consegue falar em algumas palavras, né? O que a gente conversou mesmo? Vocês se lembram? Tem uma dica aqui, né? A gente conversou um pouco sobre o cuidado. E alguém lembra o que a gente falou que é o cuidado? Ou algumas palavras relacionadas ao cuidado? Você consegue lembrar, Elaine? Consegue? Show. Aham. Isso, exatamente. Então, o cuidado é uma ação. Então, cuidado é a atitude de cuidar. Exatamente. E essa atitude, esse comprometimento, né, que a gente tem para com a pessoa ou com a instituição, realmente é algo que deve ser feito com responsabilidade, né, com comprometimento, com ética, com respeito, visando sempre o bem-estar da pessoa que recebe os cuidados, porque essa pessoa muitas vezes não consegue sozinha cuidar de si mesma. Ela não consegue prestar o autocuidado. Então, se vocês ouvirem nas aulas eu falar essa palavra, autocuidado significa os cuidados que você direciona a si mesmo, tá? Então, eu consigo, porque né, eu tenho condições de cuidar de mim mesmo. Então, eu, professor Lucas, consigo direcionar o autocuidado para a minha pessoa. Autocuidado, eu cuido de mim mesmo. Algumas pessoas, por conta de algumas situações, um acidente, sei lá, uma doença, em alguns casos por conta da idade ou por conta de um estilo de vida nada saudável, não conseguem prestar esse autocuidado. Já não conseguem mais nem mesmo fazer as atividades básicas. Higienização, alimentação, sei lá, vestimentas, andar, até coisas simples e exatamente, coisas básicas e não conseguem mais fazer sozinhas. Por isso, há a necessidade de um cuidador, que é essa pessoa que vai ajudar, vai auxiliar quem recebe os cuidados. Então, a ideia eu não consigo sozinho, por isso eu preciso de alguém que me ajude. E esse alguém é o cuidador, exatamente. E a gente vai falando um pouco sobre o cuidador e tudo mais. Esse é um bom resumo. E a galera de casa, lembram o que mais a gente falou? Conseguem se lembrar? Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, beleza. Aí. Perfeito. Vamos lá. Bom, vocês acham... A gente começa... se você quiser falar, e se você não souber, eu jogo para a turma do Meet. O que vocês entendem de cuidador familiar? Então, assim, quem que vocês acham que é o cuidador familiar? Será que esse cuidador familiar é como você que vem aqui e estuda para ser cuidadora? Será que cuidador que cuida de alguém em casa, então cuidador familiar, é o mesmo que vem aqui, é a mesma pessoa que vem aqui na escola para estudar e ter um diploma ou alguma coisa do tipo? Não? Você acha que não? Quem que você acha que é essa pessoa que seria o cuidador? Oi? Aham. Legal. 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 Ah,
Aham. Eu não vi a diferença. Sim. Como ela cuidava. Que legal. Os pacientes dela. Ele do jeito que eu vou pegar e dar uma dedicação. Dedicação. Interessante. Pessoal do MIT, a Ilane acha que não são, essas pessoas não são as mesmas. Então, um cuidador familiar geralmente não tem instrução, não tem conhecimento e, portanto, não sabe cuidar. A gente consegue fazer. Consegue executar, mas é muito difícil, né? Por falta de conhecimento. Show de bola. Beleza. E vocês de casa? A galera do MIT, o que acham? O que vocês entendem por cuidador familiar? Boa noite, Lucas. Boa noite. Seria, no caso, o integrante da família que cuida daquela pessoa que é dependente dele? O integrante da família que Sim, cuida de uma pessoa que é dependente. Sim. Aham. Eu acredito que é isso. Aham. E você acha que essa pessoa é a mesma pessoa que vocês, sim? Essa pessoa vem para a escola e estuda? Não, eu acredito que não. Tudo que ela aprende, o que ela sabe, é devido ao que ela já vem convivendo e sabendo a dificuldade, mas eu acredito que são pessoas que ainda não estão preparadas dessa forma, como a gente está se preparando. Ela acredita que são pessoas que estão se preparando, assim, não estão preparadas como vocês que estão se preparando, mas ela vai fazendo, é mais ou menos o que você falou, vai fazendo como dá e vai aprendendo, digamos assim, na unha, né? É bem diferente da gente. Aham. Sim. Aham. É diferente. Eu consigo ver vocês. Sim, certo. Você não está errada, não. Na verdade, você não está nada errado. Você vai ver durante a aula. É diferente, de fato. Perfeito. Obrigado, colega que compartilhou. Quem mais? E a galera aí? O que vocês acham, pessoal? Quem é o cuidador familiar? E se essa pessoa é diferente de você que vem aqui para a escola e estuda? É diferente, né? São pessoas diferentes, de fato. Tanto é que o nome já fala, cuidador familiar. Então, esse cuidador familiar é uma pessoa que, por algum motivo, foi direcionada, foi comissionada a cuidar de um familiar. Então, assim, um exemplo. Meu pai, sei lá, teve um AVC. A nossa família não tem condição de pagar um cuidador profissional, que é o caso de vocês aqui. A gente vai ver que isso tem um nome. Não é cuidador profissional. Daqui a pouco eu falo o nome correto. Mas a minha família não tem grana para pagar alguém para cuidar do meu pai, alguém que estudou, que é o caso de vocês e tudo mais. Por isso, dentro do quadro de membros da família, alguém é escolhido para cuidar. Então, um exemplo. Eu sou um filho solteiro que mora com os meus pais e não trabalho, sei lá. Geralmente, há essa possibilidade de eu ser direcionado para cuidar dele, porque eu estou solteiro, moro com eles, não trabalho. Geralmente é isso que acontece. Você tem alguém da família que pega a missão. Às vezes não é porque quer, porque é o que tem, não dá para escolher. Caiu no colo, digamos assim, né? É uma situação que surge e alguém vai ter que fazer, porque a gente não tem dinheiro, não tem como fazer vaquinha, não dá. A gente vai ter que cuidar. E aí, essa pessoa passa a cuidar, por exemplo, de um pai que teve AVC, ou de alguém, sei lá, uma avó que teve Alzheimer, alguém que sofreu acidente de moto, acidente de carro, enfim. Surgiu uma necessidade onde essa pessoa não mais consegue prestar o autocuidado, ela não consegue mais cuidar de si mesma. Por conta disso, alguém tem que ajudá-la. E esse alguém acaba sendo um familiar. Uma filha, uma nora, um filho, sei lá, um genro, alguém. Alguém vai ter que cuidar. E é alguém da família, alguém próximo. Oi? Sempre vai ter alguém. Essa é a ideia do cuidador familiar. Então, o cuidador familiar é alguém da família que cuida de outra pessoa da família.
E, com certeza, essa pessoa, que a gente chama de cuidador familiar, é muito diferente de vocês que estão estudando. Existem três diferenças principais, daqui a pouco a gente fala delas. Bom, então a primeira pergunta é, são a mesma pessoa? Vocês disseram que não e acertaram. Pergunta 2. Deixa eu pegar Pergunta 2. O que vocês acham? Qual que seria quais seriam as diferenças, As diferenças que vocês, cuidadoras que vêm aqui, estudam, e dessas pessoas que têm um familiar. O conhecimento, ele falou, é um ponto, de fato. Tem mais. Você consegue pensar mais algum, Helena? Coisas diferentes. Então, assim, não digo em relação a quem é melhor ou pior. São diferenças claras. Deixa eu só ver se tem. Pode ir falando. Tipo assim, não vou orientar nada, não queria comer, mas ele queria comer besteira, né? Sim. Eu ficava, entendeu? Então, tem essas coisas, assim, que o cuidador não faria. Entendo. Faz sentido. Sim. E essas diferenças, eu acho que a família às vezes não tem paciência. A família não tem paciência. Show. A minha mãe ficava muito brava. Você sabe que daqui a pouco a gente vai ver algumas características muito presentes em ambientes assim onde você tem um cuidador familiar. E uma das características é justamente essa. Você tem um ambiente que é cheio de intrigas, às vezes conflitos, falta de paciência, intolerância, porque você já é a pessoa, né? Não é uma pessoa de fora, é alguém que você conhece. E às vezes você pode ficar mais irritado e tudo mais. Eu entendi o lado dela, mas não concordava. Eu sei. Então eu pegava, não, deixa que eu faço. Aham. Eu quero mais cara, só mais assim, deixa do lado, não precisa ser mais calmo. Aham. Mas ele fez xixi na cama. Como pode isso? Por que não vai fazer isso? São conflitos. Aham. Levando essas questões, por que não chama? Ele sofreu um AVC, né? Sim. Então, assim, coitado. Não. Isso essas questões, essas nuances, são muito presentes e recorrentes até. Em lares onde você tem um cuidador familiar. São recorrentes. Aí, às vezes, a gente quebra essa objeção, aí chega uma outra objeção. Deixa eu só aceitar que tem alguém pedindo para entrar. Aí, chega uma outra objeção. Aí, se for uma doença que avança, mais e mais situações novas tendem a aparecer, ou se intensificar. Aí, geralmente, isso causa mais e mais conflito e algumas outras questões que tendem a continuar. Isso é comum. Um dos casos que eu lembro, assim. Eu vejo novinhos de 18 anos, mas sim, acontece. Com câncer, sabe? Tinha coisa criativa. Ué, meu outro tá baixo. Sim. Sim. É difícil para mulher. Não é tão fácil, na verdade não é nada fácil, tá? Então assim, a gente vai conversar um pouco mais agora, vou falar bastante sobre esse cuidador familiar, mas de fato é um ambiente muito difícil, porque eu tenho agora uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que vive comigo há muito tempo, e que muitas vezes eu sei os defeitos dela, que alguém conta. Aí. Muitas vezes eu sei do defeito dela,
E às vezes eu posso confundir a situação dela e achar que é charme, achar que é manha, achar que é porque ela quer de alguma forma enganar as pessoas, persuadir as pessoas. Então, de fato, é um ambiente que muitas vezes é cheio de, lógico, ignorância, porque falta conhecimento, intriga, brigas, conflitos e muitas coisas assim. A gente vai ver algumas daqui a pouco. Mas você matou um. Então, uma das diferenças é o conhecimento realmente. E a galera do MIT? Falta mais. Qual que é a diferença entre um cuidador familiar e um cuidador como vocês? Que eu ainda não vou falar o nome do cuidador que vocês são, né? Qual que é a diferença? A Elaine falou que uma das diferenças é o conhecimento. Está corretíssima. Conhecimento é uma diferença. Tem mais. Qual outra diferença? Boa noite. Eu acredito que, assim, nos cuidados mesmo, né? Sobre, vamos supor, dar uma medicação, cuidado de dar um banho, igual nós aprendemos, né? A medir uma pressão. Eu acho que nessas coisas eles têm um pouco de dificuldade. A Flávia disse que uma das diferenças é, por exemplo, aferir pressão, dar um medicamento, essas coisas assim. Certo. E isso, Flávio, geralmente a gente enquadra dentro do que a Elaine colocou, que é conhecimento. Então, é o que fazer, como fazer, quando fazer e para que fazer. Isso fica dentro desse grupão da diferença que a gente chama de conhecimento. Então, vamos lá. São 3 diferenças básicas, tá? Existem outras, mas são 3 diferenças principais. Diferença 1, realmente, como as meninas colocaram, conhecimento, mas a gente chama informação, ou formação, melhor assim. Então, eu sou formada, eu tenho conhecimento, tenho instruções, tenho um direcionamento do que fazer, como fazer, para que fazer e quando fazer. É isso. A primeira diferença é formação. Então, um cuidador, no caso de vocês, agora eu vou falar o nome, vocês são cuidadoras, são cuidadores formais, porque formal vem de formação. Esses cuidadores familiares a gente chama de informais. O in significa não. Não são formais. Vocês são formais. Então, a diferença entre um cuidador formal, que é o que vem para a escola, é esse aqui, que é o caso de vocês, e de um cuidador informal, ou cuidador familiar, que significa a mesma coisa, é que há uma formação no caso de vocês. Então, vocês estudam. Então, vocês sabem, a gente viu na apostila passada, o que é psicomotricidade, vocês sabem sobre equilíbrio, sabem sobre flexibilidade, sabem sobre exercícios que podem melhorar a memória do paciente, sabem sobre a importância da atividade social. Você já tem formações. Claro, tem muitas outras, né? O curso tem 4 apostilas, a gente só viu uma até agora, está na segunda. Mas, ao final do curso, vocês vão ver muitas coisas. Então, vocês têm muita informação, muito conhecimento, como a Elaine e a Flávia colocaram, né? Vocês têm muito conhecimento. E a pessoa que cuida de um familiar não tem nada. Porque ela não era cuidadora. Aconteceu, ela era uma... É bem comum. Não, ela não esperava. Não sabia, porque ela tinha a vida dela e ela, sei lá, era, não sei, trabalhava em um escritório, sei lá. Trabalhava em um escritório. O que alguém que trabalha no escritório tem a ver com cuidar de outra pessoa? Nada, não tem nada a ver. Mas caiu, né? Essa situação foi uma surpresa. Não esperava, não estava preparada, nunca se atentou para isso. Infelizmente, surgiu a necessidade, não tinha quem colocar para fazer, então essa pessoa teve que começar a fazer. Mas ela não tem formação. Ela não sabe, por exemplo, que uma pessoa com Alzheimer, em algum momento vai começar a esquecer o nome do filho, esquecer o nome da esposa. Se essa pessoa, esse cuidador informal, ou se esse cuidador familiar, né, é a mesma coisa, tá? Lembrando, informal e familiar é a mesma coisa. Então, se esse cuidador informal, por exemplo, está cuidando, é uma mulher que está cuidando do marido. Em algum momento, o marido esquece o nome dela.
Por não ter informação, o que ela acha? Mas que estranho, por que o Antônio está esquecendo meu nome? Será que ele está falando a verdade ou será que é manha? Ele tem Alzheimer, mas será que... até quando será que esse Alzheimer é verdade? Aí, de repente, o marido começa a ficar agressivo. Nossa, mas o Antônio nunca foi agressivo? Meu, agora ele tá agressivo, já me bateu, ele fala algumas coisas para as minhas filhas, ele nunca foi assim. Aí, de repente, o Antônio não começa a andar mais, cai na cama, deixa de falar, e aí elas não sabem. O cuidador familiar não sabe que a doença de Alzheimer é dividida em estágios. Estágio leve, estágio intermediário e estágio grave. E quanto mais a doença avança, ou progride, né, continua na pessoa, mais ruim essa pessoa fica. Então, o estágio leve é literalmente leve, não é tão trágico. Mas no estágio final, ou no estágio mais grave, a doença sim mostra a sua face. E aí, enfim, então ela não sabe, não tem conhecimento. Por não ter conhecimento, entende e interpreta as situações de forma errada, age de forma errada, não sabe onde pegar, como pegar, não sabe como aferir uma pressão, a Flávia falou, não sabe verificar batimentos do coração, batimentos cardíacos, né? Não sabe verificar uma respiração, não sabe tirar da cadeira de rodas e colocar na maca, não sabe virar o paciente na cama, não sabe dar banho no leito. Assim, faz. Ela faz, do jeito dela, do jeito que ela acha que tem que fazer, mas ela não sabe o jeito correto. Muitas vezes, fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer, por um lado, cansa mais, então você se cansa mais, porque você não sabe como pegar. Pega de qualquer jeito, porque você não sabe mesmo, tem que fazer. Isso sobrecarrega esse cuidador familiar, fica mais cansado. Por ficar mais cansado, geralmente fica mais estressado, fica mais intolerante com o paciente, que pode ser o marido, a mãe, o filho, sei lá, alguém da família. Fica mais impaciente e começa muitas vezes a descontar no paciente, que é um familiar. Mas qualquer coisa que o paciente faz, muitas vezes faz sem querer a doença que leva o paciente a agir daquele jeito, é briga na certa. Ofensa, né? Chantagem, agressão verbal, enfim, aí a gente tem um contexto, um ambiente muito hostil, muito negativo, muito pesado, por falta de conhecimento. Então, a primeira diferença entre cuidador informal e cuidador formal é a formação, é o conhecimento, é o treinamento. Vocês estão sendo treinadas a executar uma determinada atividade, que nesse caso é ser cuidadoras. Bom, essa é a primeira diferença, formação. Diferença 2. Vocês acham que um cuidador familiar recebe salário? Não, né? Eu conheço alguém, Lucas, que cuida da mãe e ganha salário. Bem raro. Acontece. Mas, sinceramente, isso aí não vou dizer, lógico, é estatística, porque eu não sei exatamente. Mas eu estudei esse assunto no meu TCC e eu nunca me encontrei em nenhum. Nunca. E eu estudei, foram 3 anos estudando cuidadores familiares e nunca encontrei nenhum que recebe salário. Não, mas aí ganha, mas muitas vezes ganha o dinheiro para comprar um remédio, mas não é o salário dele. É porque o paciente precisa de remédio. Então não é um salário porque alguém foi e está cuidando, não. Não é um salário, é só um dinheiro para poder comprar medicamento, comprar comida, sei lá, comprar roupa, levar ao médico, pagar uma consulta, depois pagar a fisioterapeuta. É só isso, não é um salário. Então, a diferença 2 é remuneração, grana. Vocês, Elaine e meninas do MIT, quando formadas, poderão... Oi? Claro. Não, deixa eu ver aqui, perguntar. Galera, dá para vocês me ouvirem bem ou tá ruim de ouvir? Tá tranquilo. Tá tranquilo aí? Tá de boa. Tá de boa, sério. Sim, tá certinho. Pra mim também tá dando de ouvir direitinho. Tá bom. Imagina,
Tá tranquilo, beleza? Show. É que a professora veio aqui perguntar. Obrigado. Então, assim, a diferença 2, remuneração. Eu, cuidador familiar, não recebo. E às vezes, gente, não é nem maldade, tá? É porque, se a gente tivesse dinheiro para pagar alguém, ia pagar uma cuidadora formal, não alguém da família. Se a família não tem dinheiro para pagar alguém de fora, se eu não tenho, vou chutar, tá? Um valor aqui. Se a gente não tem R$ 1.200 para pagar uma cuidadora formal, alguém que estudou para ser cuidadora, por que a gente vai dar 1.200 para alguém de casa? A gente não tem essa grana, né? Então, assim, a segunda diferença é essa. Agora, vocês, quando formadas, poderão sim cobrar. Lucas, por que poderão? Porque você pode oferecer os seus cuidados de forma voluntária. Seria como se você quisesse, se você se solidarizasse com alguém, então você, Lucas, eu quero ser voluntário no asilo. A minha vizinha quebrou a perna, foi para o hospital e não tem ninguém para ficar com ela. Eu, sendo cuidadora formal, eu estudei com o Lucas X tempo, eu sei, estou formada, a gente estudou, fez a prática, tal. Mesmo assim, eu não vou cobrar da minha vizinha. Eu quero, como eu sou amiga dela, eu não vou cobrar. Eu poderia cobrar, porque essa é a minha profissão, mas eu não vou cobrar. Então, você, cuidadora formal, cuidador formal, pode ou não cobrar. Geralmente, sim, porque é isso que a gente vive. Você, se a sua única fonte de renda vem do cuidado, você vai cobrar, claro, né? Vai cobrar. Então, geralmente, cuidadores formais cobram. E familiares não recebem nada. Então, você cuidadora formal, ganha, então você vai ser contratada por X tempo, X turno, vai ganhar por aquilo, e quem é familiar não. Diferença 3, carga horária. Carga horária. Quem que vocês acham que trabalham mais horas por dia? O cuidador familiar ou o cuidador formal? Familiar. Familiar, né, Lucas? A galera falou familiar, a turma ali. Eu já respondo. Com certeza. A Silvia falou familiar com certeza. Show, pera aí que eu já volto em vocês. Ela vai falar, eu vou falar o que ela falou e pego o que vocês falaram e jogo para ela. Beleza, pode falar. Normalmente tem várias. Então, assim, é diferente. Você foi num ponto, peraí que eu vou falar. Pode falar, que eu tô te ouvindo. Pode falar. Tem filho, tem neto, tem esposa, tem a esposa, tem um irmão que vem pra ajudar. E aí você tem uma troca. Exato. Não é uma única pessoa que Show. Beleza. O que a Elaine falou foi o seguinte, ó. Lucas, geralmente, quando você tem um cuidador familiar, outras pessoas da família também ajudam. Aí, então, ou seja, uma esposa, uma irmã, uma prima, um neto, alguém vai ajudar, o esposo, alguém vai ajudar. E você vai ter, então, pessoas revezando, né, trocando. Legal. Mas, geralmente, ela falou uma coisa que faz sentido, né? Quanto mais pessoas você tem, teoricamente, mais o fardo, fardo entre aspas, tá, gente? Mas você não vai ter que ficar fazendo tantas coisas, você trabalha menos. Aí eu lembro que então ficava a gente quer ler. E eu prefiro ir lá de vez no final de semana, mas na verdade quem cuidava dos netos. Eu saía da minha casa dele, não perdi meu pai. Aí eu ia lá cortar dar banho. Entendi. Tá bom. Show. Essa realidade que você falou, ela, assim, se você for para a literatura, para ler alguns artigos científicos, acadêmicos, infelizmente, não é a realidade da maioria dos casos, assim, da maioria da população. Porque geralmente você tem
uma pessoa que fica sobrecarregada. Então, assim, a realidade da maioria essa é a minha próxima pergunta. Prepare, essa pergunta, essa eu quero ver se alguém vai acertar. Mas é tranquilo, vocês vão ver que vai justificar tudo isso que eu estou falando agora, tá? Geralmente você tem uma pessoa, e aí a gente vai ver daqui a pouco qual que é o perfil, quem é essa pessoa, daqui a pouco a gente já vai ver, não tá na apostila, mas é o que eu estudei, o que a gente estuda no grupo de pesquisa. Daqui a pouco eu falo o perfil. Mas geralmente é uma pessoa, e essa pessoa fica cuidando 15, 18 horas por dia, em alguns casos até 20 horas. E não tem com quem revezar, então ela fica cada vez mais sobrecarregada. Uma pessoa que eu conheço, uma aluna, também o pai ficou doente, e ela tem 15 irmãos. E ela era a mulher, mas ela é caçula, e ainda não estava casada, nesse caso, né? O pai ficou doente, e ela começou a cuidar do pai. Mesmo tendo 15 irmãos, 15 irmãos, ninguém ajudava. Entende? Então, assim, eu acho que por quê, Lucas? Porque depende muito da família, de como a família funciona. Então, assim, mas o que você falou tem sentido. Geralmente você tem uma pessoa, por isso que a outra diferença é a carga horária. Então, o cuidador familiar fica muito tempo, como as meninas falaram, despende muitas horas do seu dia para cuidar do familiar. 15, 18, 19, 20 horas por dia. Então, você pega um dia tem 24 horas, se eu dedico 18 horas para cuidar de alguém, me sobram 6 horas. 6 horas. Eu conheci uma mulher em São Carlos, que ela também já era casada, a mãe teve uma doença pulmonar, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí ela casada, chegava na manhã às 6 da manhã, ia embora às 10 da noite. Chegava em casa, brigava com o marido. Por quê? Porque ela já não tinha mais contato com os filhos, não tinha mais contato com o marido, já não sabia mais de nada que acontecia na casa dela, estava tudo de cabeça para baixo. Chegava cansada, chegava querendo dormir. Aí muitas vezes não tinha que dormir porque tinha que chegar a lavar a roupa da turma, dos filhos, do marido, sei lá. Aí ia dormir por volta da 1 da manhã, com a cabeça quente, preocupada se a mãe, como é que estava a mãe com o pai, que eram 2 idosos e moravam sozinhos. Não conseguia dormir, não comia direito. Então, assim, geralmente essa é a realidade, infelizmente, é a realidade dos cuidadores familiares, da maioria, pelo menos. Então, em média, um cuidador cuida isso, um cuidador familiar fica 15, 16, 18, 20 horas por dia, são dedicadas, dispensadas, despendidas a cuidar do familiar. Agora, no caso de vocês, cuidadoras formais, não. Você vai ter um turno, sei lá, 6 horas, 8 horas, às vezes 12 horas, depende, aí tem a ver com o contrato, né? Com você vai acordar com quem empregar você. Mas você tem um turno, tem um período do dia que você vai estar cuidando. Depois disso, alguém chega e continua o cuidado. Você tem um revezamento. Tá? Então, de 6 em 6, sei lá, então, você cuida por 6 horas, vai cuidar por 8, por 12, enfim. Aí vai depender da situação, mas essa é a terceira diferença. Carga horária muito mais pesada para quem é familiar, para o cuidador familiar, o cuidador informal, e mais regrada, mais certinha para o nosso caso, né, para nós que somos cuidadores formais. Então, se alguém perguntar para vocês, qual que é a diferença entre você, Eliana, Silvilei, Elaine, deixa eu ver quem mais está aqui, peraí. Juliana, Lilian, Mônica, Michele, Silvaneide, Flávia, Fátima, Enedine, Elisete, enfim, todo mundo. Qual é a diferença, meninas, entre vocês e o cuidador familiar? Vocês podem caminhar por aí. Agora, existem 3 diferenças básicas. Conhecimento, eu tenho conhecimento. Eu estudei para ser cuidadora. Aquela pessoa não.
Eu tenho carga horária definida. Onde eu trabalho, por exemplo, sei lá, eu fico 6 horas por dia. E eu recebo pelas horas que eu fico trabalhando. Então, a gente difere nessas 3 coisas. Grana, ou remuneração, salário, carga horária e conhecimento ou formação, como você disse no início. Pergunta 3. Ou 4, acho que é a pergunta 3. Qual é o perfil que vocês acham que é do cuidador familiar? Então, assim, ó, de forma geral, tá, gente? Não é regra, não é em toda casa que isso acontece. De forma geral, em média, quem é? É homem ou é mulher? O que vocês acham? Na maioria dos casos. Mulher. A galera que falou mulher no Meet. Mulher? Sim, a maioria das vezes é uma filha, é uma neta, a maioria das vezes. Ó, a Eliana falou que a maioria das vezes é uma filha, uma neta. A Eliane falou que também acho que é uma mulher. Uhum. Quem mais? Quem mais? O que vocês acham, meninas? A Eliana falou que, e a Eliane concordou, geralmente é uma mulher mesmo, né? Uma filha, uma mulher, uma filha, sei lá, uma esposa. Perfeito. Mulher. Geralmente, é de alta ou baixa escolaridade? Assim, estudou muito, é alguém estudado ou é alguém que não tem tanto estudo assim? Geralmente. Em média, né, gente? Eu falei, não é regra, é Eu acredito que de família para família varia muito, né? Mas a maioria, a escolaridade é a mínima, né? Assim, a nossa, é a média. A Eliana falou que média. Mas geralmente a escolaridade baixa. 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 É o que eu tô falando, né, gente? Em média. Em média, você tem uma mulher, escolaridade baixa. Outro ponto. E renda? Baixa ou alta? Baixa. A Eliana falou baixa. Renda baixa, né? Baixa. Porque tá muito associado, né? Geralmente, quem estudou, isso é teoricamente, tá, gente? Não é regra. Tem gente que nunca estudou e é milionário. Bilionário. Silvio Santos mesmo que estudou é bilionário. Enfim. Mas geralmente a escolaridade está associada à renda. Então, o médico estudou X tempo, sei lá, 15, 20 anos. Então, o salário. Quer dizer, tem médico que ganhou 20 mil e tem médico que ganhou milhões, né? Mas, de uma forma ou de outra, o salário é bem mais alto do que alguém que não estudou. Um engenheiro, sei lá, um arquiteto que seja, um advogado, até mesmo enfermeiro ganha bem mais, por exemplo, do que alguém que nunca estudou, em média. Então, a gente falou de 3 coisas principais. Características: mulher, na maioria das vezes, baixa escolaridade, baixa renda. Geralmente é isso. Tá? E, às vezes, e quase a maioria delas, é uma mulher de meia idade para frente. Você ia falar? Tipo assim, 45 anos para frente. Por volta dos 45 em diante. É isso. Então, esse é o perfil do cuidador familiar. Ah, mas eu conheço um neto que é homem. Eu falei, a média. É a média, é isso que. É. Então, você pode ver, geralmente é isso. Quem que é da família? A Elaine falou 2 pessoas importantes: a esposa e a filha. E depois da filha vem a nora. Geralmente é assim, tá? Esposa, primeiro no topo, geralmente, a maioria das vezes esposa. Segundo lugar, filha. Em terceiro lugar, nora. Nora. Geralmente são essas 3, esses 3 pessoas que ficam nesse ranking que dedicam cuidados a essa pessoa. Beleza? Então vamos fazer uma recapitulagem que a gente viu até aqui. Cuidador familiar é aquela pessoa que cuida de alguém da família. Esse alguém da família sofreu um acidente, sei lá, tem uma doença, ou temporariamente está precisando de cuidados, fez uma cirurgia, e aí vai ficar na cama por 4 meses, tem que ter alguém da família para ajudar. Não consegue cuidar de si mesmo sozinha, por isso precisa de alguém para auxiliar, para ajudá-la em suas atividades do dia a dia. Esse cuidador familiar tem um nome que a gente chama de cuidador informal, que é o oposto do cuidador formal, que é o caso de vocês aqui, meninas, galera que está aqui na aula.
Esse cuidador formal é alguém que estuda, alguém que tem salário e alguém que tem carga horária definida. O cuidador familiar não tem nada disso, não tem conhecimento, não tem salário e não tem carga horária definida, geralmente, lembrando, né? Geralmente isso não tem. Falo a carga horária definida e o salário, né? O conhecimento com certeza não, senão ele não seria informal. Tá bom? Ele seria formal. Bom, e o perfil desse cuidador familiar é uma mulher, baixa escolaridade, baixa renda, meia idade para frente, 45 em diante, que vai cuidar. No meu TCC, eu estudei cuidadores informais. Trabalhei com cuidadores familiares. E a gente tinha um quadro bem diferente e cada vez é mais comum na nossa realidade. Cuidadores informais idosos. Então, você tinha um idoso cuidando de outro idoso. O marido, com 85 anos, teve AVC. Aí tinha lá a senhora com 79, que já é uma idosa, 79, né, idosa, cuidando de um idoso. Então, era um idoso cuidando de um idoso. Uma idosa cuidando de um idoso. Era essa a realidade. Foi isso que eu estudei no TCC. E aí, a gente quis entender a diferença. Ó, será que, o que vocês acham? Mais uma pergunta, pergunta 4. Será que cuidar é algo ruim? Então, por exemplo, eu sou um cuidador familiar. Cuidar de alguém da minha família faz mal? Ou pode trazer prejuízos para a minha saúde? Vamos começar pelas meninas do MIT. Vamos ver o que elas acham. Pensando aí, Elaine. Galera do MIT, o que vocês acham? Cuidar de alguém da minha família pode me fazer mal? Pode, sei lá, me trazer algum prejuízo? Sei lá. O que vocês acham? Podem ser realistas, tá? Não sejam utópicas. Não é utopia, é o que vocês realmente acham. Eu acredito que sim, viu? A Eliana acredita que sim. Eu acredito que sim. Tá bom. Eu vou comentar. Quem mais? Quem mais? Eu, professor, também acredito que sim. A Silvia acredita que sim. Aham. Mais alguém acredita que sim? O Mitch? E você, Elane, o que você acha? Mas pode falar sim, a sua é a opinião. Depois eu vou falar, tá? Pode ser sincera, não tem problema. Manda bala. Eu acredito que sim. Que faz mal? Legal. Legal. A Elaine acredita que faz mal. Até mesmo pela falta de falta de estrutura, até estrutura financeira. Até mesmo estrutura financeira. É muito difícil. A literatura tem mostrado que, de fato, cuidadores familiares, não só familiares, mas a esmagadora maioria das vezes, cuidadores familiares têm muitos prejuízos. Então, a tarefa de cuidar, mas lembrando, cuidadores familiares. Então, quem não tem informação, quem não tem salário, quem não tem carga horária definida. Em cuidadores familiares, o cuidado está associado a alguns prejuízos, sim. Alguém tem noção? Pode listar? Lucas, eu acho que um cuidador familiar pode ter isso. Professor. Oi. Olá, pode falar. Pode falar. Deve causar mais mente do que o corpo, porque deve causar muito estresse. A Silvanete falou estresse, né, Silvanete? Foi isso? Uhum. É isso, a Silvanete falou estresse. Ponto, Silvanete. Show de bola. Uma das coisas é estresse, você está corretíssimo. Quem mais? Correto. Oi? Ah, tá, cheguei a te falar. O que você acha, Lani? O que você... Eu já vi na minha vida. Claro. Estresse, depressão. Perfeito, você falou outra coisa importantíssima. Depressão. Aham. Está correto. Aham. Uma realidade, é uma outra realidade. Certo. De quem cuida, assim. Aham. Eu lembro, meu pai, ele tinha um bom salário. Aham. Mas era uma família grande que ele cuidava. Sim. Quando ele adoeceu, ele
objetivos. Sim. Porque ele não andava. Então a gente precisou ajudar. Ajudá-lo. Então mexeu assim com a estrutura toda. Mexeu tudo na estrutura da casa. A cabeça da minha mãe. Legal. Meu pai também ficou estressado. Estresse, depressão. Teve problema de pressão. Pressão. Causou vários danos. Isso acontece. Exatamente. Então, estresse, sintomas depressivos, ansiedade, sobrecarga, só fica fadigado, muito cansada, estresse, cansaço em excesso, fadiga mesmo. Intolerância, isso pode acontecer muitas vezes, porque você fica com o seu emocional totalmente destruído. Isso é bem comum também. Mas principalmente esses que eu falei. Ansiedade, depressão ou sintomas depressivos, não necessariamente depressão. Sintomas depressivos. Eu não via isso naquela época. Então, assim, eu desdobrava. Certo. Eu ajudava com minha mãe, porque era difícil mesmo. Assim, eu tinha que vir pequenininho. Eu ficava, só que assim, eu guardava pra mim. Ok. Eu era muito calma, assim, com as pessoas, tentava falar, mas eu por dentro eu estava muito esgotada. Por dentro você estava esgotada. Eu acho que eu tive ansiedade. Acho que eu tive crise de ansiedade, mas não falei pra ninguém, tive depressão. Eu lembro de algumas coisas que eu ia num cantinho, não queria falar com ninguém, chorar no cantinho. Hoje eu acho, assim, que eu tive alguns prejuízos. Você tem alguns prejuízos. Eu acho, não sei, né? Tá. Tá bom. Faz sentido. Como eu falei, por quê, gente? Imagina, vamos desenhar uma situação aqui, ó. Eu sou filho único. Ou eu sou uma mulher, como a gente falou, vamos pro perfil, né? Então, eu sou... não tenho nem filho. Ou casal. Eu e meu marido. O marido teve sofreu um AVC. A gente não tem filhos. Ele tem irmãos, mas os irmãos moram em outro estado. Eu tenho 2 irmãs, mas as 2 trabalham demais e não conseguem me ajudar. E eu sozinha vou ter que cuidar do meu marido. Só que no início é ruim. A tendência é que piore muitas vezes. Por quê? Porque cada vez mais eu vou ficando sobrecarregado. O meu marido, como ele teve um AVC, muitas vezes ele não vai conseguir fazer as coisas sozinho. Por mais que eu fale, levanta a perna, sei lá, olha, vamos trocar de roupa, vamos pro banheiro. Talvez ele nem vai entender o meu comando, não vai conseguir me ajudar. Não vou receber para isso, não vou tirar folga, não vou conseguir ir no salão que eu tanto amava, não vou sair mais com as minhas amigas, não vou fazer mais unha, não vou poder mais ir na academia, que era o meu prazer máximo, era a academia. E aí a gente começa a listar. Não vou conseguir mais viajar, que eu amava viajar, eu viajava 2 vezes por ano. Mas todo mês eu estava comendo em um lugar diferente. Agora eu não consigo comer, porque ele está nessa situação e porque eu não posso deixá-lo sozinho, não tem ninguém para cuidar. Eu não consigo nem mesmo comer direito. E aí você vai tendo uma situação, isso vai piorando cada vez mais. Então, realmente, sintomas depressivos, ansiedade, sobrecarga, fadiga, irritabilidade, pessoa que irritada, pavio curto. Qualquer coisinha ela já explode, uma bomba atômica, né? Uma bomba ambulante. E fica andando por aí e pode explodir a qualquer momento. Então, esses são sintomas negativos que estão atrelados a um ambiente onde você tem cuidadores familiares, cuidadores informais. Agora, outra pergunta, que é quase essa. Obrigatoriamente, o cuidador familiar, obrigatoriamente, só tem coisas negativas ali no ambiente? Não. Existe amor, né? Ele falou, de fato, né? Tem que ter, né? Se não tiver amor, não vai, né? Legal. Amor. Então, não necessariamente o cuidador familiar só tem coisa ruim para contar. Porque muitas vezes, vamos pegar um exemplo, eu falei para vocês que a esposa, a filha e a nora, geralmente. Por exemplo, se é uma filha,
Por muitos anos, a mãe ou o pai, sei lá, a pessoa que ela cuida, por muitos anos a mãe dedicou cuidados a ela. Quando ela cuida da mãe, ela entende que é uma forma de retribuir o cuidado que ela recebeu quando criança. Por exemplo, né? Só um exemplo, assim. Isso é muito comum, cara, olha, na verdade, eu estou cumprindo a minha missão na Terra. Então, os meus pais cuidaram de mim quando eu era criança, eles me davam banho, eu não conseguia tomar banho sozinha, a mãe me deu banho. Não conseguia comer sozinha, mamãe me deu comida. Não conseguia trocar de roupa sozinho, ou sozinha, mamãe trocou de roupa. Mamãe me ensinou a andar, mamãe me ensinou a falar. E aí você vai vendo, muitos entendem que é uma dívida impagável. Olha, é impossível eu pagar o que a mamãe fez por mim, professor. Porque desde que eu nasci, até os 19 anos, que foi quando eu casei, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Eu fiquei na casa deles e eu recebi um cuidado único. Eu tenho a melhor mãe do mundo. Um exemplo, tá? Claro, nem todo mundo se dá bem com mãe. Mas eu tenho a melhor mãe do mundo. E aí você pode associar aqui, em alguns casos, crenças e criação. Então, existem famílias que têm valores, por exemplo, que o pai e a mãe, tem a matriarca e o patriarca. São eles a figura máxima da família. E eles merecem honra, cuidado, carinho, respeito. Você tem valores. Em muitos casos, você pode ter valores, claro, não é regra, mas valores espirituais. Então, tem pessoas que entendem que também tem uma relação com a espiritualidade cuidar dos seus pais. E que você, por cuidar deles, vai ser isso, aquilo, enfim. Então, a gente tem um contexto onde eu posso e vou me sentir bem comigo mesmo quando eu cuido da minha mãe. Por mais que seja cansado, é cansado. É cansativo, né, perdão? É cansativo. É chato, às vezes. Ela faz o que eu quero? Não. Muitas vezes, na verdade, dificilmente ela faz o que eu quero. Vou ter que, às vezes eu troco a fralda, de repente ela faz xixi de novo. Tem que trocar de novo, mas eu fazia isso com ela quando eu era criança, eu fiz isso muitas vezes com a minha mãe. E aí você começa então a ter pessoas que quando estão em situação estão tristes, depressivas, ansiosas, irritadas, desgostosas da vida, desesperançosas, não tem esperança na vida nem nada, essas pessoas começam a olhar para esses pontos. Estou devolvendo o que a minha mãe fez para mim. Então, o mínimo que eu posso fazer é cuidar dela com carinho. Mesmo cansada, mesmo com problemas no casamento, porque isso está me fazendo ter problema com meu marido. Mesmo sozinha, porque meus irmãos me deixaram, por exemplo, né? Mesmo sem ter a grana suficiente, eu estou aqui para cuidar da minha mãe e tudo mais. Então, quando eu fui fazer o meu TCC, eu tinha essa dúvida. Eu não aceitava, algumas pessoas falavam, porque a literatura fala isso já, né? A literatura científica já mostra inúmeros prejuízos ou situações ruins que o cuidador familiar tem. A gente listou alguns aqui. Mas eu não conseguia acreditar que era só coisa ruim. Eu falei, cara, não é possível que cuidar só pode ser coisa ruim, não tem sentido. E aí, a minha hipótese foi essa. Será que cuidar realmente interfere negativamente na saúde do cuidador? Essa foi a minha pergunta para o TCC. E aí a gente olhou mais especificamente, não foi para a saúde física, mas foi para a cabeça. Então a gente pegou idosos que não cuidavam, idosos sadios que não cuidavam, e comparou com idosos cuidadores. E aí a gente foi pegando alguns pontos, algumas variáveis, e o resultado foi: não teve diferença. Então, por mais cansativo que possa ser esse ambiente, tudo bom? Olá? Por mais cansativo que possa ser esse ambiente, não necessariamente, não é regra, não necessariamente cuidar tem que ser uma atividade chata, pesada, estressante, não. Acontece muitas vezes, acontece. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Quais atividades vocês acham, ou o que de bom tem no cuidado? A Ilane falou, no cuidado eu falo se você for uma cuidadora familiar, né? A Ilane colocou o amor. O que mais? Tem mais coisa aí.
O que é que eu consigo trabalhar se eu for cuidador familiar? O que é que eu ganho em troca de positivo, né? De positivo. O que é que eu ganho? O tempo que passa com a pessoa, né? Rapidinho. Você falou, Silvanete, está bem baixinho. Você falou alguma coisa? Falei. O que é que você falou? Você pode repetir, por favor? Eu acho que o tempo também que passa junto com aquela pessoa da família, né? Que é um idoso e que cuidando ali, você passa mais tempo com essa pessoa. Ela falou o tempo. Então, como se eu aproveitasse a presença da pessoa, alguma coisa assim. Eu conheço mais. E de forma íntima agora, né? Legal, Silvanete, parabéns. Pode falar, pode falar. Você sentiu isso aqui que ela citou? É, porque eu lembro que quando eu estava com meu avô, Aham. eu ficava tentando entender o que estava passando. Certo. E eu tinha que curtir aquele momento com ele. Legal. Que ela era o único. Aham. E eu poderia não estar mais ali. Certo. Então, assim, tudo era uma troca. Legal, uma troca. Que bacana, né? Então, assim, é exatamente isso. Você tem... Eu conheço mais você. Por quê? Porque agora eu não conheço só... vamos pegar o exemplo do avô, né? Eu não conheço só o avô que eu vou visitar a casa dele. Agora eu também conheço o lado fraco do meu avô. Porque muitas vezes quem recebe cuidados falta esperança, fica triste, chora, faz coisas desagradáveis, fica irritado. Então começa a conhecer o outro lado da pessoa, não que seja ruim, pelo contrário, é até bom demais. Eu começo a conhecer, falo, caramba, olha, meu avô. Aham. Pode falar. Eu lembro que ele queria atenção. Atenção, legal. Ele queria alguém para ouvir. Porque ele contava histórias que ele viveu. Ele compartilhava. Porque meu avô veio da Espanha, Uhum. na barriga da mãe. Nasceu aqui no Brasil. Certo. Da Espanha. Aham. Na barriga da mãe, no navio, na 1920. Então, ele contava as histórias da família. Certo. Da minha avó, que ele casou, Uhum. uma italiana. Ela faleceu com 45. Assim, acho que 45, 46, muito jovem. Jovem mesmo. E ele não casou de novo. Então, ele não casou de novo. Aí ele falava dela, assim, mas com um amor tão grande. Aham. E eu lembro que, assim, eu lembro do olhar dele, assim. Eu estava feliz em ter alguém para compartilhar. Para trocar. Para ouvir ele. Bacana. A Elaine, relatando aqui o caso do avô dela, ela falou que ele perdeu a esposa cedo e que ele ficava feliz em compartilhar. E a gente cuidador familiar, fica feliz também por poder dar a oportunidade para essa pessoa falar, ouvir, conhecer história. Consequentemente, a gente fica mais íntimo, né? Fica mais próximo e tudo mais. Que legal. Esse é um ponto. Esse é um ponto interessante. Um outro ponto que a gente trabalha bastante, que eu encontrei no estudo também, a gente encontrou no grupo, melhorar a atenção. Eu fico mais atento. Por quê? Eu não posso esquecer do horário do remédio. Eu não posso esquecer do horário do remédio. Eu não posso deixar a água gelada. Então eu tenho que estar atento. Né? Eu não posso deixar a janela aberta, senão entra um ar frio, pode comprometer a saúde dele ou dela. Né? Então eu fico mais atento. A minha memória pode melhorar, porque eu tenho que lembrar do dia da consulta. Eu tenho que lembrar que no horário X hora do medicamento. Enfim, e aí eu começo a ter alguns benefícios. Eu também melhoro questões relacionadas ao meu relacionamento interpessoal. Posso ficar mais empático, posso ter mais empatia. Antes eu era muito agressivo, um exemplo, né, lógico. Eu era muito agressivo e pouco flexível em relação a pessoas que tinham demência. Só que agora minha avó teve demência e eu entendi que realmente é uma situação difícil. Não é frescura, não é charme, é uma doença séria. Que precisa respeito, dedicação, carinho, empenho, enfim. Então eu começo a ser mais empático,
me colocar mais no lugar das outras pessoas. Então, vejam, né, você disse, há uma troca, maior proximidade, mais atenção, uma melhora na memória. Eu consigo também, por exemplo, e essa é a lógica, eu consigo organizar melhor o meu tempo, geralmente. Por quê? Eu não tenho muito tempo, pouco tempo me sobra. Então, eu tenho que tentar arrumar minha vida de acordo com os tempos livres que eu tenho. Já que eu não tenho ninguém para trocar comigo o horário, quando eu tiver uma brecha, eu tenho que me organizar. Então, existem também pontos positivos atrás, escondidos, entre aspas, né? Mas é que muitas vezes a gente, como é um ambiente muito pesado, você tem mais pontos negativos à mostra. Mas existem também pontos positivos, como eu falei para vocês. Perfeito. Legal. Professor. Oi, professor. Olá, pode falar. Pode falar. Quando eu disse a questão do tempo, que aproveita ao lado da pessoa, eu quis dizer nesse sentido mesmo, que apesar dos desafios serem maiores, das dificuldades, um momento em que a pessoa dá um sorriso, te agradece, te abraça, te dá um beijo, compensa tudo isso. Parece que você ganha 1 ano de felicidade em um dia, em um momento. Que legal, gostoso ouvir isso. A Helena falou assim, Elaine, que ela quis dizer o seguinte... Ivaneide. A Ivaneide falou o seguinte, que você tem uma situação onde, quando a pessoa que você cuida te dá um abraço, que seja um beijo, sei lá, um beijo, eu falo de carinho, né? Dá um abraço, dá um beijo. Ou no olhar, ela agradece você, por exemplo, você ganhar 1 ano de alegria. Porque é um reconhecimento, né? É uma troca. E que pode acontecer, e geralmente acontece por conta dessa maior proximidade. Já que vocês estão juntos todo dia, todo santo dia, faça chuva, faça sol, de segunda a segunda, quando essa pessoa consegue retribuir, não que seja obrigada, mas ela faz porque é algo espontâneo. Você se sente reconhecida, amável, amada. Puxa, que legal, olha. Parece que ela aprovou o que eu fiz com ela. Isso é legal. Enfim, aí você tem alguns pontos positivos de fato nessa relação. Bacana demais. Show de bola. Bom, vamos lá então. A gente falou muitos pontos importantes. Então, cuidar dos parentes mais velhos, por exemplo, é importante e muitas vezes é necessário. Porém, desde que você, aqui já começam os poréns, né? Saiba impor limites. Qual que é a questão aqui, gente? Porque se você não souber, desde quando é possível, né, lógico, se você não souber administrar bem essa relação, se você é cuidadora familiar, tá? Aqui não é o cuidador formal, não é vocês aqui que estão estudando. É quem cuida de familiar, tá? É quem não estuda, quem não tem salário e quem não tem carga horária definida. É um cuidador informal, não é o caso de vocês. Se essa pessoa não sabe conversar com a família, e aqui por limites vem no sentido de você negociar. Gente, olha, não dá para eu cuidar sozinho dele. Eu tenho minha vida também. Eu tenho meu casamento. Enfim, se essa pessoa não consegue gerenciar isso e impor limites e tentar orquestrar, arrumar essa casa, provavelmente ela vai começar a se anular. Anular vem no sentido de esgotar. Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais casamento, eu não sou mais ativa na igreja, pode ser importante para a pessoa. Não consigo mais sair, eu não consigo mais ir ao salão, eu não consigo mais viajar, eu não consigo mais estudar. Eu estava voltando a fazer o ensino médio, depois de muitos anos parada. Quando eu comecei, aconteceu isso. Então, eu não consigo mais estudar, e aí você consegue... A pessoa vai sendo anulada em várias coisas da vida dela. Várias fases vão sendo obrigatoriamente deixadas de lado. E ela tem que tentar arrumar isso. Senão, é ela que vai sofrer os danos, os prejuízos, o ônus, os malefícios e por aí vai. Bom, vamos lá. É a pessoa da família, no caso, cuidador familiar, né? Geralmente um filho ou uma filha, a gente viu qual é o perfil. Mulher, meia idade, baixa escolaridade, baixa renda.
Então, é essa pessoa que se dedica a cuidar do paciente, tá? Não necessariamente idoso. Eu deixei isso aqui para dizer para vocês que não entendam que o cuidador só cuida de idoso. Isso aí não é verdade. Beleza? Não tá do idoso, mas isso é estratégico. Eu deixei aqui, porque eu quis deixar mesmo para dizer isso. Então, cuidar do paciente, tá bom? Então, geralmente é quem cuida do paciente. É quem acompanha o médico, quem ajuda com a higiene, é quem serve de companhia, quem auxilia e por aí vai. Mais uma curiosidade. Existem, quando a gente fala de cuidador familiar, mais uma divisão. Você tem cuidador familiar primário, cuidador familiar secundário, cuidador familiar terciário. Lucas, qual que é a diferença? Proximidade. Contato. Então, a pessoa que fica mais tempo com o paciente é o cuidador primário. É quem fica junto. O cuidador secundário é aquela pessoa que vem uma vez por dia, por exemplo, para ficar com o paciente enquanto o primário toma banho. Por exemplo, olha, o meu pai não pode ficar sozinho nem um minuto. Aí a minha irmã vem sempre por volta das 7 da noite, que é o tempo de eu tomar banho, ela fica com ele. Depois ela vai embora e aí eu volto a cuidar. Um exemplo. Então, o primário é quem fica muito mais tempo, a carga maior. Então, o cuidador primário é quem dedica mais horas do seu dia para cuidar de alguém. O secundário é a pessoa que vem uma vez por dia, ou é a segunda pessoa mais próxima. E o terciário é aquele neto, aquela pessoa que vem de vez em quando e que de vez em quando tem contato. Então, por exemplo, o cuidador terciário pode ser alguém que tem um carro da família e de 15 em 15 dias pega o paciente e leva para o médico. Entendeu? Então, o primário é a esposa, por exemplo. Secundário pode ser uma filha que vem para cobrir enquanto ela toma banho e tudo mais. E o terciário pode ser um neto que tem carro que vai de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, sei lá, cuidar dessa pessoa. Fazer uma compra para essa pessoa, levá-la ao médico, levá-la ao consultório, por aí vai. Tá bom? Mas fiquem tranquilos, isso não está no mochila, é só uma informação extra mesmo. Vamos lá. Então, qual que é a diferença, gente, entre vocês formais e os informais? Quando a gente fala a diferença aqui no sentido de cuidado, não há nenhuma. Porque você vai dar banho, não vai? Vai. O familiar também dá banho. Então, nesse sentido de prestar cuidados, não há diferença. Porque você dá banho, o familiar dá também. Você dá comida, o cuidador familiar também dá. Você troca de roupa, o cuidador familiar também troca. Então, em relação ao cuidado, não há diferença. Existem aquelas diferenças que eu falei, mas quanto a cuidar, é exatamente a mesma coisa para todo mundo. É claro que vocês vão cuidar melhor, porque vocês têm informação. Mas, quanto a cuidar, eles também vão ter que fazer o que vocês fazem. É aí que está o perigo. Muitas vezes fazem de forma errada. E aí você tem as consequências, né? Vamos lá. É mais fácil perder a paciência quando lidamos com pessoas conhecidas. Esse é um detalhe, né? Então, isso aqui já começa a denotar, a mostrar que o ambiente familiar pode ser mais pesado. Por quê? Eu conheço meu esposo, estou casada com ele há 40 anos, sei lá. Ele é malandro. Eu já aguentava esse traste, 40 anos aguentando esse cara, agora eu vou ter que aguentar ele por mais esse tempo aí, eu não aguento mais, meu Deus do céu. E aí você começa a ter intrigas. A tolerância sai de cena. A paciência, muitas vezes, sai de cena. O domínio próprio, você se controlar, o autocontrole, sai de cena. E aí você se torna uma pessoa, muitas vezes, descontrolada ou irritada, nervosa, intolerante, e enfim, por aí vai. Lembrando, né, gente? Quando eu falo você é cuidador familiar. Não é o caso de vocês, porque vocês são cuidadores formais. Bom, dicas. O que fazer para não ficar tão estressado? Não bancar a heroína. Porque muitas vezes essa pessoa... Lembra que a gente falou na aula passada? Paternalismo? Lembra que a gente conversou? Quando eu, cuidador, acho que só eu consigo cuidar da mamãe. Só eu consigo cuidar do papai. Ninguém mais na face da terra pode prestar os cuidados que eu presto. Então, eu sou a heroína.
sem mim, ninguém não vai dar certo, o papai não consegue sobreviver, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, eu, familiar, chamo toda a responsabilidade e o cuidado para mim. Como imã, eu me apego, entendo que essa missão é só minha, só minha. E aí, muitas vezes, eu não compartilho. Mas você não tem mais irmãos? Tenho. Mas ninguém cuida como eu. Mas você não tem que sua mãe? Tem, mas a mamãe, você sabe, né? É de idade, a mamãe não entende muito, ela é teimosa, eu sou mais paciente. E aí você chama para si essa responsabilidade e aí essa é justamente uma dica para você não fazer, não faça isso. Não banque a heroína, porque você vai em algum momento ter problemas, tá? Não é uma maldição que o professor está lançando. É que isso vai acontecer mesmo, porque você é ser humano e ser humano esgota. Ser humano tem limite. Por mais paciente que você seja, por mais longânima que você seja, por mais tolerante que você seja, cedo ou tarde, se você for a única pessoa que cuida, você não mais ser tolerante, não mais ser paciente, não mais ter domínio próprio. Não, ser longânimo. Tá bom? Bom, como é difícil conciliar casa, filhos e lazer com as tarefas que você vai cuidar, né, da vida da pessoa, do familiar. Peça apoio. Primeiro ponto. Segundo, né? Então, cuidadoras familiares, né? Cuidadores familiares. Não façam tudo sozinhos. Não sejam, ou não queiram bancar, não queiram ser heróis. E peçam ajuda, peçam apoio. Abram a boca, né? Alguém precisa me ajudar. Eu preciso de ajuda. Aí tenta dividir com o marido, com filhos, com irmãos, com mãe. De alguma forma você tem que tentar pedir ajuda, pedir apoio, tá bom? E permita-se fazer pausas. Olha, eu estou tão estressada. Será que não pode ficar com o papai nesse fim de semana? Eu preciso dar uma refrescada. Essa é uma dica, né? Bom, e aqui, ó, um resultado do paternalismo que a gente falou na aula passada. O paciente começa a exigir mais do que ele precisa. Isso pode acontecer. O que é que eu preciso fazer? Eu, cuidadora familiar, saber dosar. O que é que ele realmente precisa de ajuda? O que ele não precisa, não preciso fazer por ele. Ora, Lucas, ele não consegue tomar banho sozinho. Isso é verdade. Isso não é manha dele, não. Ele não consegue mesmo. Então, eu vou ajudar. Mas eu sei que ele consegue comer sozinho, mas ele fica com manha. Então, deixa ele comer sozinho. Tem que deixar. Percebe? A gente tem que estimular e equilibrar. O que ele de fato precisa? Isso eu vou fazer. Aqui eu estou falando de cuidadora familiar, mas isso aqui também serve para a gente, tá? Cuidador formal. Se o seu paciente consegue fazer, deixa fazer. Não queiram fazer tudo por ele. Isso é um tiro no pé. Então, ó, eu preciso saber dosar, eu, cuidadora familiar, preciso saber dosar o que ele consegue fazer sozinho e entender o que ele precisa de ajuda. Então, são dois grupos. O que ele consegue fazer sozinho e o que ele não consegue. Eu atendo o que ele não consegue. O que ele consegue, eu estimulo para que ele faça. Mas o que ele não consegue, aí sim eu vou dedicar meu empenho e por aí vai. Tá bom? Vamos lá. Quais são os sinais que eu preciso de ajuda? Eu, cuidadora familiar. Aqui, né? Olha lá. Elaine foi no ponto. Pressão. Sintomas depressivos. Estou muito triste, uma angústia. Olha, eu sou tão, sei lá, um exemplo, tá? Bem bobo, bem bobo. Eu sou corintiana fanática. O Corinthians foi campeão, eu nem vibrei. Eu estou triste. Comecei a namorar, o namorado trouxe rosas e, sei lá, chocolate, que é uma coisa que eu gosto muito. Não fez diferença. Não estou com vontade mais de me cuidar. Ando tão triste, desgostosa da vida, sem esperança. Olha, acho que a minha vida, eu vou acabar sendo isso aqui mesmo. Eu não vou sair dessa não. Sintomas depressivos. Tem alguma coisa errada, não é? Não é normal alguém pensar assim, ter esses pensamentos. Nervosismo, cansaço, insônia, falta de apetite, e por aí vai, uma lista. A gente já falou algumas coisas, né?
Mas você não pode esperar, você, cuidadora informal, não pode esperar chegar a esse ponto. É uma questão simótica, né, gente? O seu corpo dá sinais. Você precisa saber ouvir, interpretar esses sinais. Então, se eu sei que eu não estou bem, porque cargas d'água que eu não vou correr atrás para tentar melhorar e por aí vai. Então, você precisa de um tempo livre, tá? Isso precisa ficar claro para os seus familiares também, para que eles consigam entender que você tem limites, que você esgota, que você precisa de um tempo, que você precisa de momentos de lazer, que você precisa cuidar de si mesmo, que você precisa sair, que você precisa namorar, que você precisa... E aí você também tem a sua vida pessoal, não é só cuidar da pessoa e por aí vai. Bom, então, como a gente falou, isso é bem comum, sintomas depressivos em uma pessoa que cuide, né, em um cuidador familiar. A depressão normalmente é causada por alguma situação perturbadora ou estressante. Não necessariamente um evento externo. Então, eu não preciso, por exemplo, ser traída para ter depressão. Eu não preciso ir à falência para ter depressão. Eu não preciso perder um filho para ter depressão. Não. Muitas vezes são causas internas. Porque perder o filho é algo externo. Meu filho não estava dentro de mim. Morreu, teve um acidente de moto. Olha, meu marido me traiu, é uma causa externa. Não foi alguma coisa que aconteceu dentro de mim. Foi algo externo, foi a falência. Sei lá, a gente foi assaltado, isso mexeu muito comigo. Não. Em alguns casos, existem causas biológicas para a depressão. Então, você tem queda de alguns neurotransmissores, dopamina, serotonina. Isso faz com que eu tenha depressão, tá bom? A depressão está relacionada a causas externas e causas internas. A gente vai ver isso na próxima apostila, com mais detalhes. Então, a ideia aqui, gente, é o seguinte. Nós precisamos, enquanto cuidadores, e lógico, né, aqui eu estou falando de cuidadores familiares, entender que tudo tem um limite. E que eu preciso saber, que eu preciso entender qual é o meu limite e negociar com as pessoas que estejam ali, que estão à minha volta, com os meus irmãos, com, sei lá, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, com as pessoas da família, para que eu não cuide sozinha, porque senão eu vou ter um colapso, cedo ou tarde. Então, esse é o resumo do capítulo 3. Cuidador familiar é quem cuida de alguém da família. É isso. Tá bom? Para fechar a aula, vou listar, falar um pouquinho, né, rapidamente, porque eu deixei um vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo, galera, ó. Esses dois aqui, tá? Super recomendo que vocês vejam. Por quê, professor? Porque é um advogado que lida com causas trabalhistas de cuidador. Então, é um advogado que trabalha, que presta serviço para cuidadoras. Então, é um cara que entende demais de direitos de cuidador. A gente vai falar alguns aqui, mas, Lucas, eu quero saber mais coisas. Vejam, esse aqui não é grande, não, sabe? Esse vídeo aqui tem 1 hora. Então, quando você estiver lavando a louça, sei lá, quando você estiver indo para o trabalho, se estiver de carro, ou à noite, troca o Instagram por esse vídeo, sei lá. Vejam, super recomendo mesmo. Ou durante o banho, sei lá, você quer pôr Escutem isso aqui porque é muito importante, tá? Mas a gente vai falar um pouco assim de forma geral. Algumas pessoas podem pensar, e talvez não saibam, né, e essa é a importância da aula, cuidador, não há uma lei do cuidador, não existe, tá? Tem uma lei em tramitação, então o Senado, já está lá no Senado, é um projeto de lei, está para ser aprovado, mas isso não existe ainda. Então, nós cuidadores, e aqui sim vocês, tá? Cuidadores formais agora, não é mais cuidador familiar, vocês, falando de vocês. Nós, cuidadores formais, estamos sob o regime CLT. Então, assim, somos entendidos na lei como pessoas que prestam serviços
domésticos, serviços em casa, serviços domiciliares. Então, assim, tanto é que você pode ver que quem é cuidadora, se você conhecer alguma pessoa cuidadora, pode perceber, geralmente elas são classificadas e são registradas como serviços domésticos. Por conta disso. Porque não há ainda uma lei, como há para a minha profissão também não há ainda, tá? Não há ainda também para a minha profissão, tá? Está em tramitação e tudo mais. Mas, nós, até que saia essa lei, até que isso seja aprovado, estamos sob o regime CLT. E eu vou falar agora para vocês alguns benefícios, algumas características relacionadas aí a essa questão do CLT. Mas vocês já entendem, né? É mais o mesmo, é exatamente a mesma coisa da CLT. A assinatura da carteira de trabalho, claro, faz parte, CLT é isso, né? Então você tem o direito a assinatura, carteira de trabalho, recolhimento de FGTS, pagamento de horas extras, claro, adicional noturno, adicional de periculosidade e insalubridade, repouso semanal em feriados, enfim. CLT normal, é uma pessoa que tem carteira registrada. É isso. Nós cuidadores formais, estamos sob o regime CLT, quando há vínculo empregatício. Por quê, Lucas? Porque quando? Porque em alguns momentos, e se for da sua vontade, não necessariamente você tem que estar registrada. Eu vou falar para vocês alguns outros tipos de cuidador, mas já vou adiantar. Você pode ser uma cuidadora autônoma, que é o que está aqui sabe, tipo, o MEI? Então, assim, você vê um eletricista. O eletricista trabalha para alguém? Não. Ele é autônomo. Ele tem seus clientes e presta serviços para esses clientes. Mas esses clientes não registram ele. Ele vai de casa em casa e vai cuidando. Oi? Sua irmã é eletricista? De cuidadora autônoma. Exatamente. Então, Lucas, eu preciso... Nossa, Lucas, mas eu não sou... Eu não gosto, para ser sincero com você, eu não gosto da CLT não, Lucas. Nossa, então acabou minha vida. Claro que não. E aqui, ó, vou dar uma sacada para vocês, tá? Ser cuidador autônomo tem algumas vantagens. Tem vantagens e vantagens, claro, né? Lógico. Mas uma das vantagens que eu acho que é algo importante, é que você dá o seu preço. Simples. Hã? Sério? Sério? Lucas, porque você não tem. Olha, um exemplo, meu plantão é 150. Mas então, esse é o meu valor. Não quero, eu não tenho outro. Entende? Não quero, eu vou para o outro. Boa, eu sou autônomo, eu não preciso. Entende? Então, essa é uma vantagem e grande vantagem. Você faz os seus horários, claro, né, gente? Você tem que negociar com a pessoa. Mas assim, olha, se possível, eu quero viajar. Essa semana eu não vou trabalhar. Eu já negociei tudo certinho, enfim. Pode ir, desde que isso não vai impactar no serviço que você gosta, presta. Tranquilo. Você não tem que estar ali subjugada a alguém, CLT e tudo mais. Tá? Tem gente que gosta? Tem. CLT, porque é algo mais certo. Olha, todo mês vai cair 1.200, sei lá. Agora, se eu for para autônomo, talvez eu ganhe mais. Talvez eu ganhe 3.000, sei lá. Mas não é tanta certeza, Lucas. Não é tão certo assim. Eu prefiro ir pelo certo. Eu prefiro a torneira pingando do que parada, do que ela fechada. Então, eu prefiro ganhar menos, por exemplo, mas ter algo certo, ter férias e tudo mais, do que me arriscar e ser autônomo. Tudo bem, não tem certo e errado. Porque é possível. Assim como você tem médicos autônomos, você vê? Médicos, geralmente os médicos que são os mais ricos são autônomos. O cara cobra lá, sabe Deus quanto uma consulta. Ele dá o preço, ele não está no hospital. No hospital ele ganharia 10.000. No consultório ele ganha 100.000. Autônomo. Não tem o que é certo e o que não é. Vai de você, porque são perfis diferentes. Existem pessoas que gostam de arriscar. É como professor. Tem professor autônomo. Tem professor que dá aula particular. Autônomo, ele ganha, tira uma bala, pegou uma nota.
Tem professores que vão mais para o CLT. Não tem quem está certo ou está errado, vai do seu perfil, tá bom? Mas entendam que vocês, se registradas, estarão sobre o regime CLT. Ou vocês podem também ser autônomos, tá bom? Deixa eu só fazer uma observação. Então, ó, se registradas, vocês vão trabalhar com empresas, instituições, hospitais, ou até mesmo uma pessoa, um filho, uma filha, sei lá, que vai registrar você e por aí vai. Tá bom? Enquanto cuidador autônomo, você vai prestar serviços também, claro, serviços relacionados a cuidados, só que sem subordinação ao seu contratante. O que isso significa? A ideia do sem subordinação é, eu não preciso, por exemplo, eu posso fazer a minha aposentadoria. Um exemplo. Então, essa pessoa, nesse caso aqui, eu não vou responder para ela, olha, eu não vou ser um peso, entre aspas, para ela não vai ter que se preocupar comigo quanto a meu FGTS, ele, o contratante, não vai se preocupar comigo quanto a minha aposentadoria, quanto às minhas férias, não, nada disso, porque o nosso contrato não eu não sou contratado, a gente conversa, é uma troca, tem um acordo entre a gente, mas não é CLT. Então, essa é a ideia, tá, gente, do sem subordinação. A prestação de serviço é a responsabilidade do cuidador, óbvio. Recebe remuneração para executar o serviço, sem que haja uma relação de emprego, sem qualquer subordinação, como eu já falei. Os cuidadores autônomos precisam recolher a contribuição, caso queiram, né? Então, assim, olha, se eu não tenho alguém que me contratou, eu vou ter que recolher por conta própria. Uma previdência privada. Eu vou e deposito mensalmente, sei lá, para que eu consiga me aposentar. Mas eu faço isso, não é o meu contratante. Porque não é CLT, né? Aí tem, lógico, né, o cuidador doméstico, que está sob o regime CLT, muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes, é a pessoa que presta o serviço no domicílio, que é subordinado. Nesse caso, subordinado é o quê? Olha, eu estou em casa, eu cuido, eu sou registrada, e eu vou cuidar de alguém da família da Elaine. A família da Elaine me registrou, e eu cuido em casa. Eu não cuido no hospital. Por isso que esse cara é o cuidador doméstico. O outro pode ser cuidador também pode ser registrado, mas vai cuidar em um hospital, ou em uma instituição, em um asilo, em uma creche, sei lá, em um orfanato, em uma escola. Ele vai cuidar, mas ele cuida em uma instituição. Então, cuida, por exemplo, de muitos pacientes, muitas crianças, muitos idosos, sei lá, muitos pacientes. Mas há essa possibilidade de você cuidar em casa. Não, eu cuido de um só. É uma senhora que tem câncer, sei lá, que está em estágio terminal, ou está em câncer, está em recuperação. É uma gestante, é uma criança, é alguém que fez cirurgia, eu cuido de alguém em casa. Eu vou na casa da pessoa, fico X tempo por dia, então eu tenho uma carga determinada, uma carga horária, 6, 7, 8 horas por dia, 12 horas, sei lá. Passou disso, vou para minha casa, só volto no outro dia. Alguns direitos, né? Isso aqui é da CLT, tá, gente? Vamos lá. Carteira de trabalho assinada, licença maternidade, licença paternidade, aviso prévio, repouso semanal, claro, o salário não inferior ao salário mínimo. Isso aqui não diz única e exclusivamente sobre o cuidador. Isso aqui é para todo mundo que é registrado em CLT, tá bom? Então não é particularidade do cuidador, não, isso aqui é para todo mundo que é registrado em CLT. Ora, se você não for, óbvio, se você for uma cuidadora autônoma, aí você não tem isso, tá? Aí é uma desvantagem, às vezes. Percebem que não tem o que é certo e o que é errado? Vai de você. Vai do seu perfil. Férias anuais com remuneração, 13º, irredutilidade do trabalho, ou seja, o salário não pode diminuir. Inscrição na Previdência Social, vale transporte, descanso, remunerado em feriados, enfim, estabilidade a gestante, por aí vai. Então, assim, eu posso cuidar de pessoas em instituições e ser registrado, e geralmente sou CLT. Posso
cuidar de pessoas em casa, então sou cuidador doméstico, posso ou não ser registrado, e geralmente tem que ser também, via CLT. Posso ser voluntário, que eu vou falar o que é, ou posso ser autônomo. Quem que é o voluntário? Eu já falei sobre essa pessoa na aula de hoje. É o cuidador que presta cuidados por vontade própria. Então meu amigo sofreu um acidente, eu quero cuidar dele. Eu cobro dos pacientes, mas do meu amigo eu não vou cobrar. Eu sei que ele está numa situação difícil, ele já me ajudou tantas vezes, professor, eu não vou cobrar dessa família. É errado? Não, você tem que dizer se é errado ou não. Eu não acho. Você tem que ver a sua situação. Uma aluna perguntou assim para mim, uma vez, professor, se eu quisesse, mesmo formada, ser cuidadora voluntária pro resto da vida, eu não vou cobrar nada de ninguém, eu posso? Eu falei, pode. Só que, se a sua renda vier só daqui, aí tá errado. Aí não dá, né? Porque você tem que comer. Você tem que comprar roupa. Se você tiver filhos, tem que garantir a educação das crianças. Você tem que ter uma casa, você tem aluguel para pagar. Você tem contas para pagar, boleto chegando. Então, não é errado. Agora, se você, aos, sei lá, fim de semana, você vai ser voluntário em um asilo, aí é outra história. Quero ser voluntária, Lucas, em uma casa de repouso. Quero ser voluntária na PAI, um exemplo. Mas durante a semana eu sou autônomo, eu cobro. Dos meus clientes eu cobro. Mas em algumas instituições eu sou comovida. Eu quero ajudar, não vou cobrar nada dessas instituições. Pode. É você que faz a sua... É você que vai desenhar o seu caminho. Mas entendo que existem essas 4 possibilidades no mínimo. Então, trabalhar em uma instituição registrada, asilo, creche, hospital, casa de repouso, enfim, por aí vai. Eu posso cuidar em casa, ser uma cuidadora doméstica, cuidar de um paciente, por exemplo, ou de 2. Tem um cuidador que cuida do casal, por exemplo. Ou de 2, 3 crianças, e por aí vai. Posso ser autônoma, e aí eu mando em mim mesmo. Sou literalmente um trabalhador autônomo. Posso até ser MEI, cuidadores são registradas e tem uma empresa, é bem legal, bem bacana mesmo. E aqui, nessa parte da... Bom, deixa eu só falar desse aqui, eu vou entrar nessa parte que eu não falo com vocês. E voluntário, eu posso ajudar as pessoas se eu quiser, mas nesse caso eu não tenho remuneração. Mas não significa que eu não possa pedir uma ajuda de custo. Olha, Elaine, eu não vou cobrar nada de você, mas você consegue pagar para mim só o transporte? Eu não tenho transporte, eu não consigo pagar. Você consegue me dar uma ajudinha? Você consegue pagar minha alimentação? Só uma marmita para mim. Eu não vou cobrar nada mais. É só, se você me der R$20, é a marmita e o transporte. Só isso, eu não quero mais nada de vocês. Enfim, você pode fazer isso também. Mas aí é você e a pessoa, vocês se entendem. Quando a gente fala do cuidador autônomo, a gente tem que olhar para essa oportunidade, né, com a possibilidade de você empreender. Ou tem pessoas que gostam de empreender. Gostam. Tem um aluno meu mesmo que já falou, ele não é daqui, é de São José do Rio Preto. Professor, eu vou abrir uma empresa de cuidador. Ele ficou com essas palavras. Mas não vai ser uma empresa qualquer. Aí eu já não gosto, né? Falei, como assim? Conta mais pra mim, cara. Eu vou trabalhar com idosos. Falou, que legal. Ou seja, ele fechou já, né? Não vai pegar todo mundo. Vai trabalhar com idosos. Mas ele fechou mais ainda o leque. Vou trabalhar, então vou ter uma empresa de cuidador, trabalhar com idosos e idosos com Alzheimer. Então ele fechou mais ainda o leque. Então a empresa dele vai ser especializada em idosos com Alzheimer. E aí ele por quê? Porque ele cuida de uma idosa, uma senhora com Alzheimer. Então ele tem muita experiência, muitos anos já e tal. E aí ele falou, olha, eu acredito que com toda a minha experiência eu vou conseguir prestar cuidados. E aí ele vai ter que ter o quê? Pessoas, outros cuidadores debaixo do chapéu dele. Então, ele pode conhecer uma amiga, e aí, por exemplo, ele vai pegar uma porcentagem ali do serviço. Então, sei lá, ele vai dar, 40% ele dá para a amiga e 60% fica para ele. Um exemplo. Sei lá o que ele vai fazer, mas é possível. Então, eu consigo empreender.
Olha, na casa do João, eu deixei a Elaine, que é minha amiga. Na casa da Maria, que é uma outra senhora que tem Alzheimer, eu deixei a Eliana. Na outra, eu deixei a Silvilei. E aí eu, cuidador, começo a empreender. Então, eu tenho uma equipe agora de cuidadores. Todos esses cuidadores se reportam a mim. Eu sou o chefe delas. Sou eu que pago elas. Mas eu sou empreendedor. Eu tenho uma equipe, tenho uma empresa. E pode ser MEI, por aí vai, gente. Então, assim, não pensem que ser cuidador é obrigatoriamente você ser empregado de alguém. Isso aí, essa visão ultrapassada. Você também pode empreender. E talvez seja um caminho mais rápido para você ter liberdade financeira, e por aí vai. Aham. Ah, ela faz? Qual curso? Qual sala que ela é? Você sabe que ela faz? Ah, é com a Pamela. Ou com a Marina. Aham, Marina. Tá louco. A Elaine falou que a sobrinha dela que faz aqui também o cuidador. Pensa em abrir. Que legal. Ela entrou na faculdade para fazer enfermagem. Ah, e aí? Ela fez um tempinho, parou, agora tá arrumando um cuidador engraçado. Você tá brincando? Ela parou a enfermagem para fazer cuidador da mano. Ela está com problema de depressão, por alguns motivos. Aí ela pegou, eu comecei a fazer um curso de ela veio fazer. Ah, você tá brincando? E se encontrou. Se encontrou. Você sabe que às vezes a vida é... A Elaine falou que a sobrinha dela que fazia enfermagem, daí deixou a enfermagem por alguns motivos, veio fazer a cuidador da mano. Então, assim, você pode, e eu acho isso lindo, cara, você sair da caixinha. Por que eu preciso sempre ser empregado? Por que não começar? Aí você pode conversar com, claro, né, na sala de aula, você já manja os colegas que entendem. Opa, essa aqui parece que é ponta firme, olha aquilo ali. E aí você vai manjando, né, e chama, conversa, sei lá, pode ser uma alternativa. É muito interessante, é uma proposta muito diferente e que faz você sair da casinha. Geralmente quem tem resultado diferente sai da casinha, tá? Lucas, mas eu não quero. Eu quero ser CLT, quero trabalhar no Einstein. Sem nenhum problema, eu acho lindo. Ah, não, eu não quero trabalhar no Einstein, quero trabalhar registrada mesmo, Lucas, tá bom pra mim. Tudo bem também, gente. Então, assim, entenda, não há uma regra. Você pode trabalhar nessas 4 frentes. Você que escolhe. Se vai ser doméstico, se vai ser institucional, se vai ser voluntária ou se vai ser autônomo. É você que vai desenhar o seu futuro. Não deixem de ver, por favor, esses vídeos, tá? Vejam, por gentileza. Vou mandar para vocês depois o arquivo, né? Alguma dúvida, Elaine, sobre a aula? Não? Galera do Meet, alguma dúvida? Não. Não? Tudo bem? Beleza? Show de bola. Combinado, então. Bom, então, obrigado, galera de casa. A gente